Ou seja, você trabalha para aquela pessoa e ela só se apropria do seu trabalho, vamos dizer assim. Pisam em ovos constantemente, pelo menos onde eu trabalhei em mais de 7, 8 escolas públicas, todo mundo pisando em ovos o tempo inteiro, cara. Fica difícil de você tomar decisões. Como é que você vai saber se você contrata, se você demite, se você não sabe, por exemplo, a capacidade do seu time? Você tem um número de clientes, você tem uma capacidade de operação, e aí, contrata alguém? Tá sobrando gente? Como que eu faço? Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Vender, o podcast oficial da Vendex Company. Hoje vamos falar de um tema muito legal. Eu particularmente gosto muito. Vamos falar da franquia, do porquê a gente franqueou. Antes de eu apresentar os convidados aqui, eu já vou começar com uma porrada, tá? Como funciona o modelo da Vendex hoje? Nós captamos clientes e servimos serviço para ele, né? O serviço de assessoria. Isso tem uma dificuldade quando a gente vai vender o nosso serviço, porque nós não somos escaláveis, nós somos escalonáveis. O que é isso? Aguarda, fica comigo que já é porrada logo de cara. Uma coisa escalável é, por exemplo, o e-book. Você faz uma vez e você pode vender para 1 ou para 1 milhão de pessoas. Uma coisa escalonável, quanto mais você vende, mais você precisa criar para servi-los. Como nós servimos, prestamos um serviço, ou seja, o nosso principal ativo são pessoas, a melhor maneira da gente fazer isso para poder aumentar o número de clientes é tendo pessoas cada vez melhores perto de nós. Quem geralmente é essa pessoa? É o dono. E como eu faço para ter o maior número de donos possíveis? Nós encontramos um modelo de franquia. E é exatamente isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Vamos explicar um pouco mais dessas estratégias. Trouxemos aqui os 2 primeiros franqueados para vocês entenderem qual que é a cabeça deles, o nosso modelo de negócio, um pouco do processo como um todo. E se você ficar até o final aí, vamos ter muitas... Até esqueci a palavra. Muitos insights, obrigado. Vamos ter muitos insights para que vocês possam levar para o trabalho de vocês, independente se é uma loja, o que for. A gente vai falar aqui como empresário também, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu tô aqui com o Vinícius, um grande amigo de vida, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história também. Vinícius Gusson. Bom, vou deixar que você se apresente aí, cara, por favor. Opa, então, fala pra lá? Pode ser, pode falar pra mim também. Beleza. Então, eu sou o Vinícius Gusson, sou engenheiro de formação, tenho 31 anos atualmente. Conheço o Gabriel de longa data, 20 né? tantos anos, acho. Acho que, esse ano, na verdade, a gente tem que fazer até uma festinha, hein? 20 anos, né, de amizade. 2005 foi quando a gente se conheceu lá na escola. E desde então, uma jornada de muita parceria em vários aspectos, desde as festas lá atrás, agora também com um pouco mais de mão na massa com o trabalho. Muita bagunça e agora muito trabalho. Muito trabalho, né? Um pouquinho de tudo, né? Yin Yang, né? E... Então, eu sou engenheiro civil de formação, sou formado na PUC em Campinas. Trabalhei muito tempo também na engenharia, né? Desde a época que eu comecei a fazer estágio, lá atrás, quando eu entrei em 2017 na faculdade. 2013, tá? 2013 na faculdade, 2017 me formei. E desde então venho trabalhando com engenharia e simultaneamente também abri o Collab Bar, né? Que é um bar e restaurante também na cidade de Campinas. E venho tocando as duas coisas simultaneamente, até que veio agora essa proposta também da franquia da Vendex. E estamos numa jornada nova aí. Top, guarda cada um desses assuntos que você fez, que a gente vai falar. Vamos voltar aqui agora. Esse aqui é o Fernando Salgado, mais conhecido como Coquinho. Vocês vão ver a gente se referir ele aqui como Coquinho o tempo todo. Também um grande amigo de vida. Vou deixar a palavra com você para você falar pra galera quem é você. Então, o pessoal me chama de Fernando Coco Salgado, né? Mas muito mais normal o pessoal me chamar de Coco. Todo mundo da família, já conheço... Por que Coco, cara? Porque era muito cabeçudo quando eu era pequeno. Então, o molecada chamava de Cocada, Coquinho, e ficou a vida inteira, né? Agora já tá melhor, tá melhor. Conheço o Vinícius faz desde 2010, se eu não me engano. A gente estudou todo mundo junto também, Castro também. A gente, tudo na mesma sala, bagunçamos muito. Mas hoje em dia, como a gente tá falando, muito mais mão na massa, trabalhando junto, né? Eu sou formado em Biologia pela UFSCar. Entrei na UFSCar lá em 2013 e fui concursado do Estado de São Paulo na área de licenciatura, então dando aulas de Biologia e para colégios particulares em cursinho também, desde 2000 e... Nossa, nem lembro mais, cara. Desde a faculdade eu já dava aula, né? Então, mudei totalmente essa minha rotina hoje em dia, né? De trabalho, principalmente. Só que depois da UFSCar eu já comentei bastante com vocês, fui
Fui fazer meu mestrado, que inclusive eu apresento dia 21, eu defendo a tese, a dissertação, perdão. Mais voltado para regulação e gestão de recursos hídricos, mas foi lá que eu fui conhecer mais de dados, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E dentro da UFSCar eu percebi que eu precisava me especializar ainda mais nessa parte de dados, e eu estou hoje em dia fazendo um MBA também na USP, na Exalc, de Data Science Analytics, e estudando, cara. É isso basicamente hoje em dia. Cara, vocês viram aqui que não tem nada a ver, 2 perfis, na verdade 3 perfis que não tem absolutamente nada a ver. Na verdade eu sou engenheiro também, mas como todo bom engenheiro pode virar um Uber, né? Exato. É o que eu não fiz, mas são 3 perfis totalmente diferentes. E eu vou explorar um pouquinho isso aqui no começo. Vou começar com o Fernando, que ele já falou aqui. Cara, biologia, análise de dados, o que tudo isso aqui tem a ver com o que você está fazendo agora? Por que você escolheu sair de uma área que não tem nada a ver? Se não me engano, você trabalha com mato, né? Cara, muito tempo Catalogando atrás, mato. sim. E agora você tá... você passou pelo estado também, vamos aplicar isso aqui, vamos trabalhar um pouquinho disso aqui também. E agora você está trabalhando na Vendex, né? O que fez você mudar esse mindset que você tem, que você tinha de trabalhar no Estado, agora eu não quero mais ser concursado do Estado, não quero trabalhar com biologia, quero empreender, quero intraempreender, ter o meu próprio negócio, tomar as próprias decisões. Me fala um pouquinho como é isso para você, o que você pensou? Beleza. Essa parte do mato que o Gabriel falou, eu trabalhava em projetos desde muito cedo na faculdade, com a FAPESP, com o CNPq, que são grandes agências de pesquisa aqui no Brasil. E a gente fazia muito coleta de dados para a Unicamp, para a UFSCar, para a USP, ia lá para Ubatuba fazer medição de árvore, catalogar tudo. E basicamente isso daí, na época eu ainda não tinha essa noção absoluta do por que eu estava coletando tudo isso, né? Mas depois que eu fui fazer outras áreas de pesquisa, vou estudar mais um pouco de recursos hídricos no mestrado, eu comecei a entender que os dados, eles são essenciais para qualquer tipo de estudo ou negócio ou qualquer coisa que você vai fazer. Se você não tiver os dados, e é legal essa parte do data science, porque não é só analisar os dados, é você saber organizar eles também. Então, primeiro é estruturar seus dados para você conseguir ver o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, eu acho que isso daqui é essencial, você ter dados e coletar eles, é uma coisa que a gente faz bastante na Vendex, para a gente ter noção exatamente do que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, o que pode acontecer. Então, essa é a primeira parte falando de dados, né? A segunda parte da pergunta, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso daí ainda, que é uma parte de cultura. Eu não me via em um lugar onde eu não entendia ainda o que era cultura. Na verdade, eu entendia, só que eu não tinha definição de palavra dela, de um conceito dela. Só que isso desde sempre me motivava a buscar outro lugar, que ali não era o lugar que eu me sentia com uma cultura enraizada mesmo, que eu conseguiria ter um bom trabalho, que eu conseguiria me desenvolver profissionalmente, pessoalmente. Então, eu não sabia esse nome, mas hoje em dia eu acho que a principal mudança de mindset mesmo foi por conta de cultura. Tá, Sem dúvida alguma. Qual que é a diferença de trabalhar pro seu próprio negócio e trabalhar pro governo? Cara, tem bastante história que dá para contar, assim, em relação a trabalhar pro Estado, essa experiência que eu tive de anos e anos e anos. Já contei, compartilhei muitas com vocês. Mas a principal diferença, cara, eu acho que você acaba lidando com não mais problemas, mas você acaba se preocupando mais com o que você está fazendo, porque é diretamente um negócio seu, você está ali porque você quis. É o teu na reta. Exatamente. Tem muitas vezes que as pessoas que estão trabalhando lá para o Estado ou para qualquer outro tipo não precisa ser só para o Estado, tá? Mas elas estão ali por uma necessidade. Então a pessoa tá lá, eu preciso de um emprego agora porque tá me faltando dinheiro, eu vou trabalhar com isso. Às vezes não é o sonho da pessoa, não é o emprego ideal para ela, mas ela vai lá trabalhar porque ela precisa momentaneamente. Eu acho que muitas pessoas passam às vezes por isso. Então, quando você começa a desenvolver seu próprio negócio, você não tá lá mais... É claro que é uma necessidade, mas você está com outro objetivo lá. Você está com um negócio que você quer tocar para frente, que você quer fazer desenvolver, você vai colocar a sua cara. É um pouco diferente, eu acredito. Pouco não, muito diferente. É uma questão de propósito, não só de necessidade. Exatamente. Que bom. Agora um pouquinho vou virar pro Vinícius. Cara, você foi engenheiro, trabalhou em obra, já quase levou uma machadada de pedreiro. Bastante. Essa história é maravilhosa. Depois fez um bar, tá com o bar até hoje, noites longas, fim de semana longo. O que você pensou na hora de entrar nessa jogada? Por que você falou, cara, eu acho que vale a pena eu arriscar e ir pra próxima coisa que não tem nada a ver, pra aprender tudo,
imergir em um outro assunto, masterizar esse assunto? Qual que foi a sua lógica, cara? Cara, na verdade, como você disse, né? Eu tava já tocando obras aí, né? Na engenharia civil, com o bar. Então, assim, né? No meu período comercial, eu tava fazendo obra. À noite no bar. Eu falei, de madrugada, o que eu tô fazendo? Não, brincadeira, mas... cara, a engenharia civil sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Então, não à toa eu segui essa área, né? Fui fazer faculdade nesse segmento. Só que eu acabei me iludindo um pouco, né? Então, quando eu comecei, eu tinha uma visão do mundo da engenharia civil, do ramo, dos negócios. E quando eu cheguei para campo, eu me deparei, até pegando um pouco o gancho no que o Fernando estava falando, um pouco na questão da cultura. Cara, muito difícil de trabalhar no segmento, principalmente quando você está lidando com pessoas que estão ali por praticamente obrigação mesmo. Então, um ambiente de trabalho muito difícil de trabalhar, de lidar. Você até citou uma passagem aí, né? De um entreveiro que eu tive com um funcionário lá uma vez. Esse foi um dos, né? E cara, é muito exaustivo. Quando você trabalha num lugar onde parece que as pessoas estão tentando te frear e não estão a fim de desenvolver junto com você, isso gera um estresse que é muito complicado. Então, naquele momento da minha vida, eu entendi que talvez fosse o momento de dar um passo além, me arriscar um pouquinho mais, mudar. E foi quando surgiu, né, toda a nossa conversa em relação à Vendex. Eu acho que foi muito proveitoso, porque eu já estava com essa mentalidade e entendendo um pouco mais da gestão, da forma com que o ambiente da Vendex era, né? Depois você veio apresentar isso mais profundamente pra gente. Cara, não tive muita dúvida, entendeu? Porque a engenharia, ela remunera bem, mas eu não sei se vale a pena o estresse e a emocional que você tem com aquilo, não só por toda a pressão, porque isso acho que a gente também tem na Vendex, né? Pressão por resultado o tempo todo, mas você encontra um ambiente muito mais frutífero. Então você planta ali já esperando que alguma coisa vai nascer. Já na engenharia era o oposto. Você tinha que ficar muito mais tempo lidando com as ervas daninhas, entendeu? Então eu acho que foi aí onde deu a grande virada de chave, que eu falei, não é isso que eu quero pra mim, eu quero cultivar, eu não quero só podar, entendeu? Justo. Eu cheguei a fazer engenharia também, e eu lembro que isso foi quase que uma imposição do meu pai, porque era... tava no hype, né? Sim, Todo mundo sim. tinha que ser engenheiro, me falavam, putz, você vai sair da faculdade ganhando 6 mil reais, mas nunca. Nunca. Não existia isso em Não hipótese existe nenhuma, isso cara. Você vê outras milhares de profissões acontecer isso, porque não tava no hype, e provavelmente isso vai acontecer com dev. Dev agora já deve estar ganhando menos do que antes. Então são esses altos e baixos, provavelmente a gente escolheu em relação a isso. E aí a vida foi direcionando a gente para cada um fazer o seu próprio caminho, né? Você teve o bar, né? Vamos falar aqui um pouquinho do bar. Também você foi empreendedor, você foi empreender, teve que desprender o seu tempo, o seu dinheiro, horas do fim de semana. O que empreender no bar é diferente de empreender com a Vendex? O que você tá vendo de diferença principal entre... Ambos são empreendimentos, né? Sim. Por que existem muito mais bares e não tantas assessorias, por exemplo, quanto nós? Quero entender um pouquinho dessa sua cabeça, do porquê empreender em coisas diferentes e o que é essa diferença. Qual é essa diferença? Cara, você falou da questão do porquê ter muito mais bares, né? Eu acho que é uma questão também de segmento, obviamente, né? A demanda por bar, quando a gente tá vendendo para pessoa física ali, todo mundo gosta de entretenimento, então existe um volume de demanda muito alto, então, né, fatalmente a gente acaba também tendo bastante oferta para suprir essa demanda aí. Agora, em termos de diferenças, cara, existe toda a questão de gestão da equipe, gestão dos recursos. Tudo isso eu não vou dizer que se assemelha, porque são recursos diferentes, mas eu acho que o grande diferencial, eu acho que é a tratativa com o cliente. Quando a gente está num ambiente de bar, num ambiente de entretenimento, a tratativa com o cliente é uma. Quando a gente está falando do negócio dele, do que é o ganha-pão dele, a tratativa tem que ser outra. Claro, a comunicação, né? Acho que até é um ponto que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente na nossa conversa, né? A comunicação ela é fundamental para ambos, né? Você atender bem o seu cliente, comunicar, mas eu acho que a forma com que essa comunicação é feita é completamente diferente. Eu acho que esse seria o principal ponto mesmo. Legal, legal. Bom, vamos lá. Eu separei algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês e eu vou pular alguns scripts, tá, pessoal? Eu vou pular. Tranquilo. Eu vou começar. Vou pegar vocês desprevenidos aqui. Vocês estão felizes com a decisão que vocês tomaram? Feliz? Muito, cara. Ano passado, assim, eu tive uma mudança, né? Essa história os meninos já sabem, mas é legal falar de novo. Eu tive que ir pra São Paulo.
Então, trabalhar em uma escola de lá que foi, assim, de longe, a pior experiência que eu tive na minha vida. E eu já tinha muita vontade de sair do estado, só que ano passado eu falei, cara, independente do que acontecer depois, eu preciso estar fora daqui. Então, voltar para Campinas, ir para um local assim que agora eu tô indo mais no escritório, fui várias vezes, conheci o pessoal, e é que nem o Vinícius falou e que a gente já mostrou várias vezes, a canoinha lá, todo mundo remando pro mesmo fluxo, no mesmo sentido. Uma coisa que aconteceu assim que eu tô em 2025 é que eu tô aliviado, cara. Eu tô aliviado. Claro que tem outras preocupações que a gente tá empreendendo agora, é um novo negócio, a gente tem que aprender muita coisa, a gente tem que correr atrás de muita coisa, que a gente não tem esse know-how ou que a gente precisa estruturar ainda. Então a gente conversa muito com o Gabriel, com o Guilherme, que não pôde vir hoje, com o Vinícius, a gente o tempo inteiro para tentar estruturar, então a gente tem ainda algumas preocupações. Só que ao mesmo tempo eu sei que eu tô no caminho certo e eu tô resguardado. Eu sei que tem pessoas muito boas do meu lado que não é assim, não tem como não dar certo, não é essa parte de sonho, mas é tipo, muito difícil dar errado. Quando a gente tá todo mundo alinhado, quando a gente tá todo mundo na mesma cabeça, se conversando todo dia, no mesmo propósito. Então, Perfeito. isso me dá um alívio que me dá felicidade, cara. Ele me propicia ser feliz, com certeza. Que bom. Essa foi uma das visões que a gente teve quando a gente pivotou para o modelo de franquia, justamente essa. Cara, eu quero... O nosso principal asset são pessoas. O nosso principal ativo é gente. Como eu faço para ter gente extremamente alinhada, comendo caco de vidro junto com a gente, querendo chegar no mesmo objetivo com a gente? Exato. Cara, o maior número de donos possíveis. E vocês estão aqui como donos, que você acabou de falar, comendo caco de vidro junto, sabendo que tem pessoas, cada um brigando na sua direção, cada um fazendo a sua estratégia para chegar no mesmo objetivo. E a gente briga, a gente se espanca no meio do caminho, mas é em prol do mesmo objetivo. Exato. Eu concordo 100%. Exato. Vinícius, Visão de time. você tá feliz com a sua escolha, cara? Com certeza, cara. Acho que falar o que eu ia falar, basicamente, ia ficar redundante em cima do que o Fernando falou. Ele falou um pouco da experiência dele. A minha experiência, talvez o ambiente é um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. Eu acho que quando você trabalha num ambiente que não é frutífero, como eu falei, você tem a visão sempre, tipo, quando que isso vai acabar? Então você trabalha visando o fim. E agora a gente tá visando o processo, visando a jornada. Então qual que é o próximo passo? A gente não tá pensando no fim, no término, a gente tá pensando na próxima etapa, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. E eu acho que isso faz com que o trabalho se torne algo satisfatório e prazeroso, não só uma obrigação do seu dia. Nossa, tem que acordar, tem que ir pro trabalho, putz, que saco. Não, pô, o que eu posso desenvolver hoje? Como que a gente pode melhorar isso aqui? Vocês têm pensado assim também? Eu Sim. penso assim com constância, cara. O tempo inteiro, cara. Tipo, o tempo todo eu falo... ontem eu fui tomar um café da tarde com a minha mãe, trabalhando aqui no celular, ela falando umas coisas, mas só um minutinho, guardei o celular, ela falou, eu falo com você a hora que para de trabalhar. Eu falei, mãe, não para de trabalhar nunca. Ela falou, não, mas você só trabalha. Eu falei, mãe, eu não tô reclamando, eu estou pedindo pra trabalhar. Eu que estou correndo atrás do trabalho, né? Então, eu vejo isso também. E vocês também estão sentindo isso? Vocês pensam igual? Cara, com certeza. Tem várias vezes que a gente tá fazendo alguma coisa que eu e o Gusson, a gente se une e fala, pô, será que não tem alguma outra maneira de fazer isso daqui? De Vamos melhorar isso. otimizar, de melhorar isso aqui, de ajudar o cara com tal coisa que a gente pode Isso é criar foda. de produto, que a gente pode criar de projeto. É o tempo inteiro pensando nesse tipo de coisa. Então fica pipocando a cabeça várias vezes. É isso, cara, é isso que a gente procura. A gente procura, quanto mais pessoas pensando ao mesmo tempo como não cometer os mesmos erros, como tirar os riscos e aumentar os retornos. Eu acho que é isso aqui que faz o nosso negócio ficar tão frutífero, como você falou. Com certeza. Né? Eu acho que foi uma boa palavra que você utilizou. Eu separei algumas outras perguntas aqui para vocês. Onde vocês querem chegar com a franquia? Qual que é a meta pessoal de cada um de vocês e qual a meta que vocês estabeleceram como franquia? Pode começar. Cara, a gente tá fazendo várias modelações de cenários diferentes. Inclusive, a gente fez um ontem junto com o Gabriel. A gente vai pensando em como estruturar da melhor maneira possível em questão de contratação, quantas pessoas tem que ter para atender tantos clientes. Então, a gente está com uma visão, acho que eu cheguei a pensar mais em curto prazo, então 6 meses, assim como a gente estaria. E uma coisa que veio na minha cabeça muito, assim, que a gente, acho que vai já falando um pouco até de estratégia que a gente quer utilizar, são pessoas júniores, né, que a gente consiga implementar toda essa cultura de scholarship, de ensinar a pessoa o que a gente está fazendo de processo inteiro dentro da Vendex. Então, a curto prazo, eu acho que essa é a nossa principal
visão, formar pessoas que queiram instalar do nosso lado para o crescimento da nossa franquia, porque a gente está começando, e mostrar e tentar apresentar essa perspectiva para essa pessoa também, como extremamente vantajoso para ela crescer ao nosso lado. E a longo prazo, cara, é uma coisa que o Gusson já falou e que a gente vai tentar lutar bastante para ser sempre a franquia número 1. Exato. Eu acho que é isso que a gente tem de visão. Sempre a franquia número 1, não de começar, mas de sempre estar lá entre as melhores, cara. Isso, ser a primeira não só em ordem cronológica, né? Em resultados também. A gente sabe que vem coisa boa, nova por aí. A ideia da Vendex é estar sempre crescendo, então a gente espera que a gente não seja a única franquia, mas sim uma dentre muitas. Obviamente a gente também torce pelo sucesso de todas as outras, Com certeza. mas trabalhando sempre para ser a melhor, né? Dando o nosso máximo, desenvolvendo. Eu acho que dentro uma métrica que a gente está tentando pensar uma estratégia legal para implementar, seria de como ter o maior faturamento por colaborador. Então, como que a gente pode extrair o máximo daquele funcionário, obviamente não de uma forma que ele fique exausto, nada disso, porque eu acho que, até pegando um gancho no que você falou na pergunta passada, o trabalhar muito não significa necessariamente trabalhar muitas horas. Eu acho que o trabalhar muito diz muito mais sobre resultado. Então, como que a gente pode fazer esse colaborador trazer o melhor resultado e, consequentemente, se desenvolver cada vez mais? Que tecnologia que a gente pode implementar? Então, a gente já estava até conversando nisso. A gente pretende que a nossa franquia seja um modelo de referência de implementação de tecnologia. Então, acho que, talvez, como empresa, talvez esse seja o nosso principal foco. Cara, é o famoso não bata ponto, bata metas, né? Exato. A gente tem essa cultura aqui dentro e a gente... Vou falar um pouquinho de cultura já, mas antes eu só queria falar, rapaziada, eu tô muito feliz com vocês. Foi uma escolha animal. Obrigado por fazer parte do nosso projeto. Boa. Porque o que você acabou de falar de trazer o maior retorno por colaborador, a gente chama de investidor aqui, o pessoal, os nossos colaboradores a gente chama de investidor, tá? Então, toda vez que eu falo de investidor, eu tô falando de colaborador. Então, trazer o maior retorno por investidor. E é a mesma cabeça que eu tenho com as franquias. Trazer o maior retorno possível, porque isso não vai ficar pra gente. A gente pega esse dinheiro, reinveste em P&D, reinveste em outras coisas para trazer uma franquia. Por exemplo, a próxima, talvez, ela é interna Magalu. O conhecimento interno que ela vai trazer, ela vai destravar muito o caminho ali dentro. Um outro possível também, que é o El, que você já sabe, que um dia a gente pode trazer ele aqui, ele já tem 50 clientes. Então, a gente vai pegando as melhores bagagens de cada uma das franquias e explodindo pro todo, para cada vez a gente ficar melhor e o processo reduzir cada vez mais, né? A gente tem aí todos os indicador de churn, indicador de vários. Então, a gente pega a melhor franquia. Cara, eles têm o menor churn. Por quê? Vamos lá, vamos olhar, vamos extrair a função e colocar um para cada um. Se vocês estão falando que vocês serão a de tecnologia número 1, a gente vai chupinhar tudo que vocês têm lá dentro, tudo que vocês têm de tecnologia e vai explodir para todo mundo e vice-versa. Essa é a lógica da coisa. Somar esforços, né? É isso aí, somar esforços total. Bom, vamos lá. Cara, de todo o processo que vocês passaram até aqui, o Fernando falou que a cultura, o Coquinho falou que a cultura foi um dos principais, como é que eu posso chamar isso? Motivos para a mudança? Um dos principais motivos para sua mudança. Eu sempre falo, até falei essa frase lá no nosso evento, que a cultura ela sempre existe. A diferença é que a empresa não tomava o controle da cultura, a narrativa da cultura, e é o que a gente faz. A gente fala em cultura o tempo todo. Eu até falo uma frase bem forte, que eu vou até repetir ela aqui. Se não tivesse missa todo domingo, talvez nem Deus se acreditaria. Então, um negócio você precisa bater. Até na religião, que é um negócio muito maior, você precisa bater com constância. A cultura é igual. A gente bate a cultura no símbolo da camiseta, a gente bate nas falas que a gente faz, nas frases que a gente prega, nos eventos que a gente faz. Isso aqui também é um evento de cultura, tudo é um pouquinho de evento de cultura. Qual é a principal diferença da cultura que você teve até então, dos lugares que você disse que não tinha, entre aspas, uma cultura, mas eles tinham, né, só não controlavam, e a nossa? E você também, Vinícius, o que você entende da nossa cultura? Qual é a melhor parte da nossa cultura? Eu acho que vale só um ponto aqui interessante, é que o Fernando vai dar uma visão. Ele já trabalhou na iniciativa privada também, né, Fernando? Já trabalhei também. Mas ele passou bastante tempo na iniciativa pública, e você vai ver que... Boa, fala ele da pública e você vai para a privada. Eu acho que isso é interessante, porque a gente tem, às vezes, essa visão de que a iniciativa pública ela é deficiente nesse aspecto,
e né? Ele vai Uhum. poder falar muito melhor do que eu, mas a iniciativa privada também é. Uhum. Então, não é só uma questão da iniciativa pública, iniciativa privada, é uma questão de gestão e o controle justamente da narrativa. Vou até abrir espaço agora para ele falar, mas vocês vão ver que não é um problema único exclusivamente do Estado, não. Não, é um problema geral mesmo. Acho que tem muitas empresas que focam muito em cultura, tem várias, e as que não focam, elas estão perdendo uma ferramenta enorme dentro, assim, de toda a indústria que eles têm, porque é muito importante você bater cultura, como o Gabriel já falou. Então, assim, quando eu penso em duas coisas principais, que eu acho que eu já comentei com vocês em outros momentos também, mas tem uma cultura que eu acho muito legal na Vendex, que é o antigo no eggs, né? Então, sem ovos, sem pisar em ovos, porque o que acontece lá no estado, né? Que é um pouco diferente da iniciativa privada. Você tem várias pessoas, tem vários modelos de contratação. O mais famoso é o concurso público, né? Então, você tem pessoas que estão lá e ela só vai sair daquele estado, daquela vaga, ou se ela quiser, ou se acontecer uma coisa catastrófica geral que ela fizer, cara. Uhum. Ou seja, ela sempre vai estar lá, sempre. Independente se ela teve um bom resultado, se ela teve um péssimo resultado. E você tem as contratações também por temporárias, que são, inclusive, 70%, 66% mais ou menos das contratações da SEDUC, que é o órgão que cuida da educação aqui do estado de São Paulo, são contratos temporários. Então, o que acontecia muito lá que eu sentia? Você tinha as pessoas da gestão, então diretores, coordenadores, não era só de uma escola, isso daqui eu tô falando de todas, não só do ano passado. Todos concursados. E você tinha todos os professores não concursados. 1 ou 2 ou 3, no máximo, de uma escola com 20 professores que tinham concursados. Eles tinham medo de demissão em algum momento? Não. Esses caras, eles falavam, tipo, aconteceu alguma coisa errada na escola, essa pessoa, ela tinha peito pra chegar e falar, ó, isso aqui eu não concordo, e não tinha medo. O restante, esses 17, tem uma parte tão autoritária que eu vi no estado, que as pessoas ficam quietas, cara. Elas ficam com tanto medo de falar alguma coisa e ter alguém que é concursado e ela não, e ser demitida e perder aquele vínculo que eu falei pra vocês. Não é às vezes que ela queria, foi a oportunidade que ela teve de estar lá dentro. Então, acabava pisando muito em ovos, que era o que a gente não faz aqui. Tudo que acontecia, pô, você via as pessoas comentando que tinha alguma coisa errada, chegava na reunião, todo mundo quieto. Daí, próxima coisa, também acontecendo um monte de coisa Que merda, hein? errada, todo mundo quieto. Por quê? As pessoas pisam em ovos constantemente. Pelo menos onde eu trabalhei em mais de 7, 8 escolas públicas, todo mundo pisando em ovos o tempo inteiro, cara. Ou seja, como que você melhora as coisas se você não pode falar o que tá errado? Ou o que você acha que tá errado? Né? E daí a gente tem aqui também uma outra cultura que é sem reclamações, mas não é bem esse sem reclamações. Você pode reclamar, mas acontecia muito o que lá no estado? Muita reclamação, dá uma alternativa aí. Como que a gente soluciona? Não Nada sei. propositivo, né? Não sei. Nada propositivo. Então você tem pessoas que pisam em ovos e quando elas reclamam, elas não dão soluções. Você tem uma coisa extremamente ineficiente, cara. Extremamente ineficiente. Então essas duas coisas pegam muito pra mim. Essas são duas culturas que a gente tem aqui, né? Sem reclamações. Ela é pra ser forte, você pode reclamar. Com certeza. Só que não é uma reclamação por reclamação. Exato. É um apontamento do que está errado pra gente consertar junto. Perfeito. Esse é o ponto. Então, reclame, traga uma solução, mesmo que seja uma merda de solução, traga uma solução pra gente discutir. Exato. E ter todo esse processo. E daí o que acontecia? As pessoas acabavam elas separavam muito essa parte pessoal e profissional. Então, por exemplo, dentro do ambiente da escola, aconteceu um monte de coisa bizarra. Pô, a gente não pode discutir isso sem levar pro pessoal. Eu vou ficar magoado com você. Não, para com isso, cara. Todo mundo aqui tem mais... É adulto, né? Todo mundo é adulto. Exato. Vocês vão ficar com, sei lá, com frescura, com mimimi, só porque alguma pessoa falou uma coisa e você não concorda? Não existe isso. Cara, acho que eu vou... Ô, Rafa, até o meu sócio tá aqui me ouvindo. Quantas vezes a gente se estapeou, se bateu e tudo bem. Acabou, isso. Tudo bem, porque a gente não tá... Isso. Exatamente eu não tô apontando que você é um merda, não é isso. Cara. Isso aqui tá ruim. Exato. Não é você que é ruim. Exatamente. Vamos consertar junto. Vamos em grupo, enquanto mais pessoas pensando, né? Como já diria até o filósofo, que eu esqueci qual que é. O conhecimento está disperso pela sociedade. Então, cada um vai ter um conhecimento que juntos vamos ajudar a reduzir o risco e aumentar o retorno. É o que você falou. A gente não pisa em ovos aqui. Inclusive, quando a gente quer falar alguma coisa mais áspera, a gente fala no eggs. Ó, momento no eggs. A pessoa para, entende que não é
no Não é no pessoal, coração dela É. e a gente senta a porrada. É isso, cara. É isso. E você, Isso Gusson? foi até uma coisa legal que você conversou, porque o Guilherme, né, também que não tá presente aqui, também é amigo de escola nossa, também faz 20 Uhum. anos que a gente se conhece, Uhum. né? Então, além de a gente já ter essa liberdade naturalmente, essa filosofia, essa cultura, ela se implementou de uma forma tão forte que ele até falou pra mim, antes de a gente entrar até na Vendex, que ele falou assim, cara, eu queria uma vez que você visse eu discutir com o Castro. Ô, nós se bate. Aí eu falei, é mesmo, mas por quê? Aí ele falou, cara, pra você ver que a gente bate boca feio mesmo, acabou aquilo, de boa, depois a gente sai, às vezes dá um pulo até no collab, vai tomar É. uma cerveja, tá tudo certo. Trocou o assunto na hora, cara. Não Exatamente. A tem gente problema, se bate entendeu? mesmo. No começo, ainda, né? Eu conheço meu sócio há muitos anos. Eu achei que poderia ser uma coisa difícil. Uhum. Porque por exemplo, trabalhei no Itaú. Quando eu era estagiário, eu vi uma cena que me chocou. Eu sentei numa mesa cheia de superintendentes, só tinha eu de estagiário e ia apresentar o projeto que eu tava desenvolvendo. Só tinha eu, meu coordenador e um monte de superintendente. Rapaziada, só faltou o dedo na cara. Tava num negócio de louco. Eu olhando pra baixo, falei, nossa senhora. Onde eu tô, né? Que absurdo. Acabou, eles levantaram, deram a mão um pro outro. Onde que a gente vai comer? Como é que tá sua esposa? Eu olhei e falei, entendi. É isso. E eu comecei a trazer isso cada vez mais pro meu dia a dia. Inclusive, quando a gente fechou a parceria, eu falei, Gui, é o seguinte, a gente não vai concordar em várias coisas. Quando a gente não concordar, é na coisa, não é em quem, né? E vamos se bater pra Perfeito. encontrar o melhor É caminho. isso. É isso. Perfeito. Trazendo até mais para o meu cenário, né? Falando um pouquinho até da questão da iniciativa privada, a gente estava falando sobre implementação da cultura, da importância da cultura, né? E eu nunca tinha trabalhado num lugar, eu já trabalhei em alguns lugares com engenharia, todos no setor privado. Nunca tinha participado de um lugar que foi abordado o tema cultura. Perfeito. Nunca foi. E aí, para mim, isso era uma coisa que até então não existia. Foi então que a gente conversou e ficou muito mais claro para mim, pro Fernando, a gente conversou um pouco sobre isso, E sempre que existiu a cultura ela existe, só que é justamente o que você falou. Quando ela não está sendo bem trabalhada, ela fica completamente a Deus dará, cada um vai ter a sua visão, vai querer implementar de um jeito e aquilo vira uma anarquia. É isso. Então vira uma bagunça. Eu trabalhei em locais em que, por exemplo, os donos da empresa eles queriam exigir o máximo de todo mundo que estava ali dentro, e eu acho que até é justo, claro, né? As pessoas estão ali para trabalhar, mas eles apresentavam o mínimo. Então, como que você quer implementar uma cultura se você não dá o mínimo de exemplo para os seus Claro. colaboradores, para os seus investidores? Então, a cultura ela não é composta única e exclusivamente por palavras, né? As palavras elas são importantes, a gente verbalizar, expressar isso, e talvez até em algum lugar, como tem, por exemplo, na própria unidade da Vendex, né? A gente tem alguns letreiros lá, né? Nós somos donos das lojas dos nossos clientes. É uma cultura que está ali expressa, escrita na parede. Mas do que adiantaria essa cultura se ela não tivesse sendo aplicada na prática, entendeu? E eu acho que é aí onde entra também um pouco da questão da gestão, da importância de ter as figuras da gestão ali, no caso, você, o Rafa, o Gui, todo dia trabalhando ali no mesmo ambiente que a galera, conversando, estando aberto para receber sugestões, críticas, o que quer que seja, para conversar e mostrar trabalho também. Mostrar que vocês estão remando junto com a galera, porque acho que não tem nada mais frustrante para alguém que trabalha para uma outra pessoa do que você se sentir, não sei se é bem explorada a palavra, mas como se fosse explorado. Uhum. Ou seja, você trabalha para aquela pessoa e ela só se apropria do seu trabalho, vamos dizer assim. E ali na Vendex a gente não enxerga isso, cara. A gente enxerga, na verdade, que a gente trabalha bastante, né? O pessoal que trabalha lá, a gente vê no escritório o pessoal ralando, conversando, mas eu vejo que vocês trabalham ainda mais. Vocês estão todo dia até tarde, conversando, fazendo reunião, não tem hora, não tem final de semana, não tem nada. Eu acho que isso também motiva o pessoal a dar o melhor de si. Que bom, cara. Acho que estamos extremamente alinhados como a gente pensa. É isso que a gente programou lá no começo. Não veio sozinho, né? A gente foi estudando culturas que funcionaram, culturas que faziam sentido. Eu tive sorte de trabalhar em algumas empresas que tinham culturas, umas eram culturas simplesmente jogada. A nossa cultura, de verdade, o nome da cultura era caos organizado. Mano, era um caos. Era cada um faz do seu jeito, não tem ferramenta, ou precisa desse resultado, então a cultura era na base do resultado. Outros, a cultura era na base da metodologia. Onde eu trabalhei, por exemplo, na Teps, que era uma empresa de jogos de celular. Então eles tinham sempre uma estrutura de fazer e etc. Então eu fui entendendo isso, e aí como o nosso business ele é um business de venda, um time de vendas, ele necessariamente precisa daquela cultura que é meio feia até de gritar e bate sino e o caralho.
Porque isso motiva. Motiva. Isso motiva o cara. Então a gente olhando aquilo, fala, cara, como é que a gente pode fazer isso, trazer para o nosso dia a dia com frases que façam sentido no processo inteiro. Então é por isso que a gente criou o nosso deck de cultura, né? Nosso livrinho de cultura. E acho que pra galera de casa, turma, cultura é aquilo que as pessoas falam quando ninguém tá olhando. Eu acho que essa é uma frase muito boa. Ou seja, aquilo que você já passou pra pessoa a ponto dela absorver e simplesmente falar de maneira normal, natural, espontânea. Sim. Né? Uma vez que a gente conseguiu colocar essa cultura pra dentro, as pessoas gostam da cultura, elas mesmas começam a cobrar a gente e é um ciclo infinito de ninguém esquece a cultura. Isso eu acho muito da hora mesmo. Agora vamos lá. Outra pergunta, vou mudar de assunto aqui um pouquinho. Realizações pessoais de vocês. O que falta na vida de vocês? O que vocês gostariam de atingir? Porque, bom, vamos lá, trabalho, estamos aqui, vamos atingir, vamos ser a maior do mercado até 2028, a gente vai ser a maior assessoria de marketplace do Brasil. E coisas pessoais, eu quero saber de você, Fernando, o que você faz, o que você quer chegar, aonde você quer estar, além daqui do trabalho? Cara, eu sempre gostei muito dessa parte, sempre não, né? Depois do ensino médio, eu sempre gostei muito de estudar. Ensino médio foi uma Ele era um fase meio vagabundo no ensino tenebrosa. médio. Ia falar sempre ia ficar errado. Mas depois eu foquei muito nos estudos. Eu ainda quero continuar. Como eu falei, vou terminar o mestrado agora dia 21. Eu sonho ainda em fazer meu doutorado, minha pós. É uma realização pessoal que eu tenho desde moleque, cara. Sempre quis, assim, Legal. Independente da área, eu sempre achei bem legal, assim, até por conta da minha família, ter muitas pessoas nessa área. Eu vejo uma importância nisso também, é um negócio que me ajudou muito. Entrar no mestrado, eu tava 3 anos parado, assim, sem estudo, sempre tava com vocês, que queria entrar no mestrado, queria continuar estudando, e quando eu entrei, além de propiciar um novo conhecimento, né, sobre coisas com aulas diferentes, eventos diferentes, eu conheci muita gente muito boa. Então eu conheci muita gente que está alinhada com o pensamento que eu tenho hoje, que trabalha na Sabesp, que trabalha na Agência Nacional de Águas, e às vezes não tem nada a ver com marketplace, mas eles me dão um know-how de outras coisas que eu preciso ter. O Pedro, por exemplo, que me ajudou da Sabesp, ele me deu uma aula sobre Power BI, ele me ajudou muito no projeto com R, com várias coisas, e isso eu vou implementando de outras maneiras, foi me dando mais curiosidade para aprender outras coisas, cara. Essas pessoas fazendo coisas diferentes dentro disso, dentro desses projetos. E eu acho que um dos sonhos pessoal meu é fazer um doutorado, uma pós, agora mais voltado para dados. Agora mais voltado para dados. Legal. Com certeza. Vinícius, você? Cara, eu já vou para um lado um pouquinho diferente, né? Você falou de vida pessoal. Para mim não tem hoje como eu pensar nada que não seja sobre a minha filha. Com certeza. Perfeito. Eu acho que dentre todos os projetos que eu tenho de vida, né? Agora também na Vendex, que eu tenho como, né, no caso, nosso escritório, como um filho para mim, do mesmo jeito que eu tenho o Colab também como um filho para mim. Quando a gente faz aquilo nascer, a gente supre, a gente alimenta aquilo, a gente deposita esperança, então a gente quer, obviamente, fazer aquilo ser o melhor possível, e principalmente, então, por que não para minha filha, né, que é a minha descendência genética na Terra aqui. Então, eu acho que o meu maior objetivo pessoal, né, seria justamente o bem-estar da minha filha. Perfeito. Conseguir propiciar para ela uma boa educação, saúde, segurança, lazer, e vê-la se desenvolver uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa honesta e feliz. Principalmente isso, né? Acho que não adianta nada tudo isso se ela for uma pessoa triste. Eu acho que o importante é ela ser uma pessoa feliz. Se eu chegar velhinho e eu perceber que minha filha é uma pessoa saudável, correta e feliz, eu acho que minha missão tá cumprida. Difícil, viu, mano? Não é por nada não. Você vai ter muita coisa. É uma caminhada, é uma jornada, hein? Imagina, você criar um filho... Nossa, eu acho bem difícil, parabéns. Pra caramba. Ainda Nossa, é difícil. Trocar de trabalho e ainda com uma filhinha pequena, 3 anos. 3 anos, né? É complicado, você tem que ensinar muita coisa. A gente vê lá, às vezes, no escritório... Ela é muito fofa quando ela faz os vídeos. Ela parece puta merda. Mas ela é fofa no vídeo, né? Quando você tá lá planilhando loucamente e fica na porta batendo com o carrinho e gritando e chocalho e... não é fácil não, viu? É difícil. Mas é gostoso, não dá pra reclamar não, é muito bom. Imagina. Eu quis fazer essa pergunta pra quebrar um pouco o gelo, pra gente poder dar umas risadas, mas deixa eu voltar pro assunto principal da coisa. Tirando cultura da frente,
Escola e cultura, já falamos bastante dela. 3 coisas que vocês acharam muito bons aqui, e dependente de onde vocês trabalharem, vocês vão levar pelo menos alguma coisa disso aí. 3 coisas. Vai lá. Posso começar com Pode uma começar. aqui. Eu acho que é gestão e ter as métricas na ponta do lápis, cara. Eu acho que isso faz toda a diferença. Se você tem um negócio e você não tem as métricas na ponta do lápis, fica difícil de você tomar decisões. Como é que você vai saber se você contrata, se você demite, se você não sabe, por exemplo, a capacidade do seu time? Você tem um número de clientes, você tem uma capacidade de operação, e aí, contrato alguém? Tá sobrando gente? Como que eu faço? E todas as métricas de crescimento. Eu percebi isso bastante até no Collab, né? Por ser um business um pouco mais simples, né? A gente tá falando de bar, de restaurante. Ela talvez traga outras complexidades, talvez em relação à operação, questão sanitária e tal. Uhum. Mas a gestão, talvez ela seja um pouco mais simplificada. Então isso fazia com que às vezes a gente deixasse um pouco as métricas meio de lado, assim, sabe? E quando eu me deparei com a Vendex e todas essas métricas muito bem mapeadas e onde a gente está e onde a gente quer chegar, eu percebi o quanto isso faz diferença para o andamento da coisa, para o crescimento mesmo, porque senão você estagna. Eu acho que esse é um ponto que ter as métricas bem definidas é com certeza ponto-chave. Eu concordo totalmente com isso. Acho que para você planejar tudo é essencial. Eu vejo também, assim, para mim, né, que para todos os sellers a gente fala bastante sobre isso daí também, e que muitos não têm, e às vezes até pessoas que podem trabalhar na Vendex ou outros lugares também têm dificuldades às vezes com isso, é uma gestão financeira pessoal, cara. Então, quando a gente começa a empreender, eu não tinha essa... O meu sempre foi assim, Olerite, tava lá descontado, tal, beleza, já paguei tudo que eu precisava, já era. Dane-se. Agora não, agora o negócio chega lá, o que eu vou precisar pagar, quanto que eu vou precisar ter de porcentagem, como que esse dinheiro vai fluir, fluxo de caixa, tipo, não é só para uma gestão empresarial. Você começa a se organizar pessoalmente melhor também, você começa a entender mais sobre dinheiro, sobre finanças. Então, para a organização pessoal também é excelente, cara. Excelente. Cara, DRE, isso é um conhecimento que todo mundo precisa ter, cara. Exato. DRE, Educação ele é financeira igual, desde a época das pirâmides até hoje. Exato. Isso gere qualquer negócio de uma maneira muito, entre aspas, Perfeito. simples, Sim, né? sim. E na tua vida pessoal é a mesma coisa, Com cara. certeza. Mesma coisa. O Com governo certeza. devia ter a porra no DRE. Exato. Essa é a verdade. Uma coisa assim, que eu penso uma das educações que eu acho essencial hoje em dia é a educação financeira, que ela é pouco abordada. Você pode até ter umas eletivas dentro de escola, uma escola ou outra que fornece, mas se a gente perguntar aqui para todo mundo que tá aqui, eu e você, a gente não teve educação financeira. Zero. Todo mundo foi aprender o que vocês sabem de educação financeira. Eu, o Rafa, o Faustinho, são tudo fora da escola, fora de qualquer instituição. Com certeza. Foi aprendendo Agora, você sai de qualquer formação sem entender direito como funcionam os juros, como funciona qualquer coisa, cara. É meio maluquice, né? Meio maluquice. Meio não, muita maluquice. É isso. E até pegando, né, você perguntou 3, então eu abordei um pouco das métricas da operação. Uhum. O Fernando acho que falou um pouquinho mais de organização financeira. Uhum. E eu acho que também no aspecto organização é organização de processos. Com certeza. Então, beleza, a gente tem determinados objetivos, a gente tem determinados recursos. Agora a pergunta é como? Como que a gente vai desenvolver isso? A gente quer chegar em tal lugar, a gente tem tais recursos para conseguir atingir esse ponto. Agora, vamos determinar quais são os processos para fazer isso? É claro que eu acho que o processo ele sempre é passível de otimização, ele nunca está completo. Né? Se tiver completo, alguma coisa está errada. Né? Sempre tem como melhorar e evoluir, ainda mais com as tecnologias que a gente está tendo, né? Até pegando um pouquinho também o gancho naquilo que a gente falou de trazer o maior retorno por colaborador, sinal de que a gente está otimizando o processo. Então, eu acho que esse também foi outro ponto que eu percebi dentro da Vendex. Como eu disse, né, o processo ainda não é perfeito? Não, acho que nunca nem vai ser, mas já é muito acima do que tudo que eu já vi, né? Também, repito, né, trabalhei sempre na iniciativa privada. Cara, nunca vi uma empresa com estruturação de processo como na Vendex. E eu trabalhava com engenharia, né? Teoricamente, lá, todo mundo é louco por número, de exatas, sabe fazer gestão de recursos, gestão de equipe, só que eu nunca vi um mapeamento dos processos como é na Vendex. Eu acho que isso... Eu já até falei pra você uma vez e repito aqui, vocês estão de parabéns com isso mesmo. Obrigado, cara. A gente rala mesmo. A gente chega às 7 horas da manhã, vai embora 8 horas da noite.
Todo dia, a maioria dos dias, porque a gente dividiu muito bem, né? O Rafa, ele fica com toda a parte de aquisição, ou seja, marketing e vendas. O Gui fica com toda a parte operacional, toda a parte financeira e ajudando os dois na parte estratégica. Quando você dá nome aos bois e cobra e bate, a gente tem até na sexta-feira um evento que chama Stress Point, né? Então, é uma reunião para estressar o problema do amiguinho. No eggs total. Cara, isso aqui não, isso aqui sim. E automaticamente você tá fazendo isso. Agora você imagina, com vocês dois, cabeças de dono. Daqui a pouco mais uma franquia. Depois, 20 pessoas batendo cada hora em um problema diferente. O quão profissional e melhor nós vamos estar daqui a um tempo. Eu acho que esse é o principal mote que a gente usou para ter franquia. Chegando pro bloco final aqui, quero fazer uma última pergunta, e depois eu vou para um bate-bola, jogo rápido aqui com vocês. E qual que foi a maior dificuldade? Vocês falaram aí, poxa, excelente na parte de gestão de dados, excelente na parte de gestão de operação, excelente na parte de cultura, falaram um monte de coisa boa. Qual que foi a maior dificuldade? Qual que foi a coisa ruim de ter entrado aqui? Cara, eu não sei a do Fernando, mas eu acredito que seja talvez parecida com a minha. Realmente mudar, migrar de área de uma forma meio drástica. Eu acho que quando você já está muito acostumado com o trabalho que você faz, as coisas fluem de uma forma tão natural que muitas vezes você não tem nem que pensar muito para agir, você só vai e faz. E quando você faz uma mudança meio 180 graus aí, né? Troca de lado completamente e começa algo novo assim, você esbarra em aspectos, às vezes, técnicos de operação que você fala, meu, nunca fiz isso, como que eu faço? E aí é onde muitas vezes você tem que parar, fazer mais devagar, e aí você começa a se sentir até um pouco ansioso, porque, pô, eu queria melhorar minha produtividade, eu não tô conseguindo fazer na velocidade que eu queria, mas como tudo na vida é aprendizado, é processo, não adianta querer passar o carro na frente dos bois. Então, apesar de toda a ansiedade, tem que ter paciência. Eu acho que esse, pra mim, lidar com a minha própria ansiedade, de terminar o dia e falar, putz, eu gostaria de ter feito 30% a mais do que eu fiz hoje. Mas não deu tempo, então vamos mais amanhã. É isso. Cara, eu acho que é 100% isso. Tanto é que eu tava conversando com o Vinícius semana passada sobre entregas, né? E quanto a gente tem que entregar para um cliente, ele até chegou, cara, fica mais tranquilo, tenta levar isso daí um pouco mais de boa. Tem que cadenciar um pouquinho. Tá entregando muito bem, tá tranquilo. Então, às vezes, você, por mudar de área, a gente acaba não tendo uma noção... Parâmetro, né? Um parâmetro pra gente falar, pô, quanto que eu consigo, quando não consigo, quanto que é bom e tal. A gente fica meio inseguro em várias coisas. Então, acho que o principal problema pra gente, pra mim e pro Vinícius hoje, foi lidar... A gente, assim, no fundo, acho que tanto eu, tanto ele, tanto vocês já sabiam que a gente ia conseguir. Vocês falavam isso aí pra gente, mano, vamos pegar isso daqui 2 meses, vão estar tirando de letra, vai dar bom. Só que a gente ouvia isso daí do mesmo jeito, ficava aquele negocinho lá atrás, falando, pô, velho, se eu cagalhar uma conta de um cliente aqui, rebentar e tal, você fica... Mas depois a gente, tipo... Hoje em dia a gente já tá muito mais seguro sobre o que a gente tá fazendo, a gente já tá com uma... Antes, até para comunicar, a gente ficava mais assim com o cliente, hoje em dia já tá fluindo de uma maneira muito mais tranquila. Então, foi lidar com a nossa insegurança, cara. E a parte de risco, não? Porque assim, agora vocês são empreendedores, né? O Vinícius também já era, mas uma vez que você escala um negócio desse, teu mês começa com menos 70 mil, bicho, só de folha. Toma, valendo. Então, você tem que se arriscar muito mais. Você tá com o seu muito mais na reta. Essa parte do risco para vocês, de empreender, entender que quanto mais risco você corre, mais retorno você tem capacidade de ter. Como é que tá isso aí na cabeça de vocês? Cara, no começo, assim, pra mim foi... Eu já queria muito sair do estado, mas tem uma perspectiva que é uma outra que o pessoal até gosta, às vezes vai procurar concurso público, é porque você tá lá numa boa. Estabilidade. Por isso até que eu perguntei pra você, então, porque isso aqui deve ser o principal. Você fica com uma estabilidade, o salário não era ruim, eu conseguia, assim, agradeço muito a oportunidade que eu consegui no estado, porque pagou minhas contas até hoje, propiciou muita coisa pra mim, conheci muita gente boa lá também, não são só reclamações, né? Então... tem essa parte que faz parte da insegurança também de trocar alguma coisa que ela já tá basicamente fixa para você. Basicamente não, ela está fixa para você até quando eu morresse ia continuar esse salário. Só que ao mesmo tempo era um incômodo para mim isso daí. Sempre foi uma parte boa, mas ao mesmo tempo incômodo. Porque eu não queria definir um limite para mim. Ainda mais que eu tenho 31 anos de idade, cara. Eu acho um dos motivos também que eu esqueci de citar pra eu sair de lá é que eu penso que eu posso muito mais que aquilo, cara.
conseguir não só financeiramente, de crescimento profissional, desenvolvimento, cara. Não podia parar ali. Eu ia parar com 30, sei lá, eu entrei com E ele te segurava pra 27, baixo, né? O lugar onde você ficava tava lá. te segurava. Pô, eu não podia mais subir pra nenhum lugar. Falei, pô, tô com 27. Pra aposentar tem mais 1.000. Vou ficar isso daqui pra sempre, velho. É isso? Minha vida vai ser essa? Se resume a isso? Eu não aceitava isso daí, cara. Não dava. Então, tem insegurança, mas ao mesmo tempo tem um alívio que eu falei pra vocês, que eu falo, pô, finalmente eu saí de um lugar que tá em um teto apertadíssimo, eu posso sair disso daqui e crescer muito mais. Animal. Cara, como eu já, né, um pouco diferente do Fernando, já meio que sempre fui pra direção de fazer a coisa meio que por conta, assim. Até quando eu trabalhei com engenharia em algumas empresas, eu sempre trabalhei no modo PJ, entendeu? Então, sempre foi com a minha conta em risco mesmo. Então, eu acho que essa questão do risco não me assustou muito. Eu gosto, na verdade, eu prefiro assim. Acho que a única vez, basicamente, que eu trabalhei em outro modelo foi uma coisa também que, do mesmo jeito que o Fernando falou, você se sente um pouco preso. Então, eu não gostava muito. Eu acho que você passa a depender muito de terceiros para conseguir essa evolução. Quando você está trabalhando por conta, você tem essa liberdade. É claro que não é uma liberdade única e exclusivamente, né? Vai depender do seu esforço também. Mas você tem essa possibilidade de crescimento muito mais rápido. Claro, tudo tem seu preço, né? Você pega um risco ali, né? Toma um risco para poder ter a chance de crescer mais. Mas para mim isso nunca foi problema, não, cara. Eu acho que é bem tranquilo em relação a isso. Que bom, que bom. Achei que fosse assustar bastante, mas é isso. Acho que faz parte do Aliviador. business, né? Faz parte do negócio. Com certeza. Vamos lá, etapa final. Pergunta bate-bola, jogo rápido, tá? Eu vou falar sem pensar muito o que tiver na cabeça aí, tá bom? Então, um livro indispensável pra vocês. Nossa, talvez seja o mesmo. Eu acho que a gente gosta tanto desse livro, a gente já conversou tanto sobre esse livro. Sapiens. Nossa, Sabia. eu sou fã número 0, porque tem tanta coisa boa que você consegue extrair de cada passagem ali. Uma que eu gosto muito é em relação à importância do trabalho em equipe. De forma mais breve aqui, né, até para não prolongar muito, já que era jogo rápido, né? Como o desenvolvimento social das pessoas, né, do ser humano, deu um salto grotesco, assim, muito grande, a partir do momento que as pessoas passaram a confiar uma nas outras. Então, a importância do trabalho em grupo foi o que diferenciou a gente de ser um caçador, de pegar uma lança na mão e correr atrás de um mamute, e hoje ser o que é, entendeu? Se a gente consegue trabalhar em equipe, a gente consegue ir muito, muito mais longe. Tem Não dá pra internet, comparar. um negócio que não tem fio e passa informação. Não dá pra comparar. O ser humano é foda, velho. É muito bom. Nossa. Vamos lá. Uma palavra que resume a Vendex pra vocês. Cara, uma só? Uma palavra. Pensar se é essa. Tem uma que... Eu falaria evolução. Ok. Pensei em organização. Organização. Ok, que bom. Legal. Uma dica que você daria pro seu eu do passado. Pro meu eu do passado? Cara, não foca tanto em estudar só as coisas da universidade. Tem outras maneiras de você aprender conteúdos que são muito importantes pra sua vida Boa também. dica, Nossa, boa Outras dica. maneiras de crescimento Boa sem dica. ser a universidade. Nossa, eu ia falar uma coisa bem parecida mesmo. Martelaram muitos daí na nossa cabeça, irmão. Muitos daí na nossa cabeça. Esquece essa educação formal, quadradinha da escola. Isso daí é muito antiquado. Vai aprender na prática o que realmente interessa na vida. Acho que é isso. Polêmico. E vamos lá. Bom, acho que... Onde você quer estar daqui 10 anos? 10 anos, cara. Quero estar com a melhor franquia da Vendex, a maior franquia da Vendex. Dá pra ter mais de uma? E eu quero estar de sócio da Vendex. É Com isso. certeza. Com certeza. Além de sócio na franquia, sócio no todo também. Vamos lá, Com vamos certeza. desenvolver. É isso. Rapaziada, fechei minhas perguntas por aqui. Esse episódio foi um pouquinho mais para vocês entenderem um pouco da franquia, né? Um pouco do que a gente está pensando, quem são as pessoas que estão se juntando a nós. Se você é cliente, por exemplo, e está vendo isso, você vai estar de cara cada vez mais com o dono, a pessoa que tem decisão, poder decisivo ali para mandar alguém embora, para contratar alguém, para reduzir o teu preço, para aumentar a tua oferta. Então, é isso que a gente busca. A gente busca pessoas extremamente alinhadas, como o Vinícius e como o Fernando, para atender não só os clientes, mas para fazer a empresa crescer
de uma forma uniforme, todo mundo remando na mesma direção. Então, Vinícius, muito obrigado, primeiro, por aceitar tudo isso que a gente propôs para você, por ter entrado nesse barco junto com a gente. Você, para quem não sabe, a gente estudou junto, né? Acho que a gente já falou, só que todos os anos ali eu disputava para ficar entre os 3 primeiros para ganhar bolsa. E todo ano ele ficou na minha frente, esse lazarento. Todos os anos esse cara ficava na minha frente. Então não é uma pessoa burra que tá aqui na nossa frente. É um prazer poder dividir a mesa com você, poder dividir esse sonho com você. E é só um pedaço do que a gente vai fazer. Vamos pra Você cima. viu já a nossa ideia, você já viu o nosso sonho. Você sabe que nós somos pessoas que corremos atrás absurdo. E você tá nesse barco agora pra correr junto atrás com a gente. Cara, eu que agradeço, não tenho nem palavras pra dizer. Não acho que eu sou tão inteligente assim, não. Vai merda. Talvez a média que era meio baixa, né? Pode ser. Não, cara, mas eu fico lisonjeado mesmo com a proposta que a gente teve, né? Eu acho que a escolha ela foi mútua. Vocês enxergaram o potencial na gente, vocês já conhecem a gente, e a gente, não só a gente enxergava o potencial, mas a realidade da evolução da coisa. Então também enxergava o quanto isso vai ser, nem poderia, né? Que vai ser daqui pra frente. Então não tinha como não fazer parte disso. Vamos pra cima e o cavalo branco selado só passa uma vez, né? Tem que montar em cima e meter espora nele e vamos pra cima. É isso. Fernando, mesma coisa que eu disse pro Vinícius, é um prazer ter você junto comigo. Não só nos treinos que a gente puxa de vez em quando ali, os agachamentos. Ontem a gente bateu o recorde de agachamento do Coquinho ali. Então, ter você há tanto tempo na nossa vida fez com que a gente não só confiasse em você, visse a diferença que era o Coquinho que não estudava nada, pro Coquinho que estuda pra cacete, pro Coquinho que não quer parar com 27 anos onde ele tava, que quer comer, que quer fazer o negócio acontecer. É esse cara que a gente puxou pra dentro. Eu agradeço você trazer tudo que você tá trazendo, as visões ímpares de dados que você tá trazendo, que você vai ajudar demais a gente. Como vocês mesmos viram, a gente é muito data-driven, dirigidos por dados. Sim. E você vai ajudar demais isso nessa área. Certeza. Então, obrigado por montar nesse cavalo que acabou de passar na sua frente, cara. Não, que é isso. A gente, a partir de agora, sempre esteve em todas as brigas junto. É isso. A partir de agora, mais ainda. Boa. E o pessoal briga aqui, hein? As orelhas comida aqui, ó. Valeu, galera. Tamo junto. É,